paz a Jesus, amados, aqui é o Renato, voltando no canal Hora Teológica para trazer mais algumas novidades que estavam pendentes. Fizemos alguns anúncios aí e falamos que haveria, né, eu voltei no Instagram ontem, que haveria mais um vídeo temático, não um vídeo temático, mas um vídeo de grandes novidades vindo aí. Os selos de hoje são Fonte Editorial, Reflexão, Carisma, Academia Cristã. Olha, tá recheado hoje. Para começar, irmão, você que não conhece o canal, dá aquela curtida, dá aquele like, seja muito bem-vindo. E você que já conhece o canal, dando aquela força, continua compartilhando nosso trabalho, nosso projeto, para que não venhamos a parar. E acione o sininho das notificações, para que o YouTube venha sempre avisar você quando tiver vídeo, conteúdo novo no canal, ok? Sem delongas, vamos direto ao assunto. Para começar, vamos começar com a editora Fonte Editorial. Esse livro aqui, ó, A História da Salvação, com Oscar Cullmann. Um livro aqui, ó, bastante volumoso. Um livro aqui de 570 páginas, a bibliografia. Está em média aí 560 páginas, ok? Ele vai tratar aqui sobre a história da salvação em toda a Bíblia. Como todo mundo conhece aqui, Oscar Cullmann, que é um teólogo suíço. Então ele trabalha muito com a questão do Novo Testamento, cristologia, mas aqui ele vai fazer um apanhado geral. Eu vou falar por alto o que ele vai passar aqui no índice, o que ele tem no conteúdo, que é muita coisa. A primeira parte ele vai falar sobre prolegômenos, vai falar quase com a teologia sistemática aqui. Ele vai falar o problema posto pela história da salvação, a história da salvação e o significado da controvérsia agnóstica no século II, a história da salvação na escatologia, observações. Aí vem para na parte 2, a gênese da concepção histórica da salvação, evento e interpretação da sua relação no conjunto da Bíblia, evento e interpretação do Novo Testamento, a fé das testemunhas da história da salvação e por aí vai. Parte 3, característica fenomenológica, os principais tipos do Novo Testamento, a falar sobre o pensamento de Jesus. A quinta parte, perspectiva dogmática. E aí tem muita coisa nesse livro aqui, um livro excelente. Outra novidade também, Fonte Editorial. Esse livro aqui do teólogo reformado Martin Bucer, O Reino de Cristo. Martin Bucer, que é um dos reformadores. E aqui vai fazer também todo o panorama do Reino de Cristo, não só na vivência prática da igreja hoje, como o porvir. Ele vai falar do Reino de Cristo, o significado do Reino de Cristo em nossas vidas hoje e o anúncio do Reino de Cristo escatológico, depois da vinda de Cristo. Então ele vai falar aqui, o livro primeiro fala sobre o Reino de Cristo, algumas passagens eminentes das Escrituras Sagradas relativas ao Reino de Cristo, os vários períodos da igreja, vai falar da administração dos sacramentos, vai falar sobre algumas doutrinas, por exemplo, regulação das cerimônias, jejuns e alimentação, o cuidado com os necessitados, vai entrar aqui na questão do Sermão do Monte, por quais maneiras os meios do Reino de Cristo devem ser reformados pelos reis devotos, quem deve ser usado como conselheiro para o restabelecimento do Reino de Cristo. Ele vai falando aqui, a sexta lei, o socorro aos pobres, reivindicação dos bens eclesiásticos, restauração do ministério da igreja, santificação da igreja, enlace matrimonial, quais antigos pais permitiram o casamento após o divórcio. Olha, interessante isso aqui. Preservação do santo matrimônio, vai falar muito sobre o casamento aqui. Os olhos de Deus dos crimes listados na lei civil dissolvem o matrimônio. Se um marido ou esposa desertada pode se casar com outra pessoa. A restauração de vários ofícios e a busca honesta de lucro, reforma do comércio. Supervisores devem ser nomeados para as habilidades de trabalho, jogos honestos, a nona lei, controlando o luxo, gastos prejudiciais, tudo que é relacionado à tua vida prática, à vida cristã, aqui. Recebemos também da editora agora Reflexão. Esse aqui que é um livro assim, espetacular. Viu o pastor Elias comentando sobre esse livro aqui, que é o livro do grande teólogo que nós temos hoje aqui no Brasil, teólogo arminiano, Carlos Augusto Vailate, o livro de Abacuque. Okay? Introdução, tradução e comentário.
Não vou ler aqui extensamente, porque o sumário dele também ele é enorme, só que ele vai tratar na questão, na estrutura hebraica, o significado das palavras ali, da oração de Abacuque em questão do problema do mal. O ataque dos caldeus, a reivindicação de Abacuque junto a Deus pela questão da demora da sua justiça, né? Demora na visão de Abacuque. Por que Deus não pune a questão da perseguição a Israel e aqueles que estão se submetendo a Israel a um jugo muito pesado? Então aqui ele vai tratar muito sobre a questão do problema do mal, da injustiça. Tudo isso o pastor Carlos Augusto Vailate ele vai trazer do original o significado total, pleno, né, da carta do livro de Abacuque. Agora nós vamos para a editora Academia Cristã com a editora Paulus, né, uma parceria. E aqui um autor que dispensa comentário, que é o Joaquim Jeremias, Jerusalém no Tempo de Jesus. O que se trata desse livro? Esse livro aqui ele vai falar sobre a questão histórica do momento em que Jesus vivia em Jerusalém, como era o panorama em Jerusalém, como era o meio de vida, né, o serviço ministerial. Ele vai falar como era a questão política, como era a questão econômica, como era a questão da distribuição sacerdotal, os trabalhos seculares em Israel, a vida diária, né, cotidiana da nação de Israel ali. Então ele vai trazer tudo ali, aquele panorama, com todo o significado, como ele é um grande estudioso do Novo Testamento, ele vai trazer aqui todo esse pano de fundo para quem quiser historicidade de Israel no tempo de Jesus. Vamos de editora Paulus, sozinha. Mais uma vez, Joaquim Jeremias, As Parábolas de Jesus. Um livraço também, e ele vai falar aqui, trazer o significado das parábolas de Jesus, falando na questão literal ou no sentido alegórico na qual Jesus sempre estava apontando para uma outra coisa, né? E interessante que ele, pelo menos não vamos dizer na maioria, né, mas pelo menos todas as parábolas, né, elas são apontadas realmente para a nação de Israel, tirada realmente do contexto da vivência deles, e Jesus usando aquilo ali para tratar com o povo de Israel, com a nação escolhida, na questão de eles entenderem o contexto que eles estavam vivendo com o significado das parábolas. Então, muitas coisas ali eram um pouco mais difíceis. Jesus falava as parábolas e depois, certamente, interpretava. Tinha algumas parábolas que eram de triplo significado. Ele contava 3 parábolas com o mesmo significado. Então, ele vai trazer tudo isso na linguagem original, tá? Muito interessante aqui o Joaquim Jeremias. Vai tratar não só da questão do contexto social das parábolas, como também a exegese, né? A questão do termo hebraico original. Mas aí que vem a coisa interessante. Mas Jesus falava hebraico, aramaico, como no grego, mas os evangelhos foram escritos em grego, então ele vai tirar justamente do grego e também vai dar uma pitada no hebraico também. Como ele é um expert no Novo Testamento, ele vai fazer aqui esse link. Agora vamos de editora Carisma. Chegou pra gente ontem aqui esse livro que estava há muito tempo atrás dele. Apostasia em Hebreus. Esse aqui é de um organizador, Herbert Bateman, né, que ele é o editor. E aqui ele vai tratar, e a Carisma faz muito bem isso, interessante que ela vai fazer o quê? Um debate. Né? O ponto central do livro é o texto de Hebreus, aquele texto difícil de Hebreus 6, que vai falar sobre apostasia, se é ou não é. Então ele vai ter aqui o Grant Osborne, o Garrett Coker, acho que o nome dele é esse mesmo, Dusty Feinin e Randall Gleason, 2 teólogos arminianos e 2 teólogos calvinistas, cada um dando seu ponto de vista, qual a interpretação daquele texto de Hebreus. É o que? Perda de salvação? O que está se tratando? É o povo judeu abandonando o cristianismo que estava nascendo para voltar para o judaísmo? Qual o significado? Então ele vai tratar tudo isso aqui. Vamos agora de editora Vida.
esse livraço aqui, ó, Paulo e sua teologia. Outro organizador, Lourenço Estélio Rega. E o que ele vai tratar aqui? Alguns assuntos que Paulo vai tratar nas suas cartas de forma separada, e cada tema é desenvolvido por um teólogo. Ele é organizador, também vai fazer a sua parte também comentando um tema. Por exemplo, ele vai falar sobre a Cristologia Paulina. Tem um autor que vai desenvolver essa Cristologia Paulina aqui, falando aqui dentro do livro. A Eclesiologia, o que Paulo fala sobre a doutrina da igreja. Um outro autor que vai desenrolar isso. A doutrina da salvação. Duas abordagens sobre a polêmica visão paulina do papel da mulher na igreja. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é coisa que para arrepiar, né? Muitas pessoas não gostam de falar nesse tema. Questão se a pastora na igreja, cargos eclesiásticos femininos, existentes ou não. Isso aqui vai tratar nesse livro. A relevância e a contemporaneidade do apóstolo, outro tema também excepcional, onde tem muitos apóstolos no dia de hoje, vai falar sobre o rompimento, se há sucessão apostólica, se não há, como surgiram os apóstolos modernos nos dias de hoje. E vamos lá. A pregação e a sua visão na história, o já e o ainda não, da escatologia paulina, que é um tema que até aborda também ali no Reino de Cristo, do Martin Bucer, que é um tema assim lindíssimo, né? Como o Reino de Cristo que nós vivemos hoje, e também o Reino de Cristo como algo futuro, como algo que vai ser concretizado. E a teologia da cruz, focada na espiritualidade cristã, como isso desenvolve na nossa vida, a prática da teologia cristã na nossa vida, teologia da cruz, ok? Bom, um livraço. Quem leu, quem conhece, quem viu o resenha já desse livro, fala que é um dos melhores livros também, bem didático, né? Não é aquela coisa pesada, acadêmica, não. É um livro de fácil leitura, de fácil compreensão. E o último dessa lista aqui, que também chegou pra gente, já tá meio abertinho aqui, ó. Essa Teologia do Novo Testamento, do Frank Tillman, que é da Shed Publicações, né, que é uma subdivisão da Edições Vida Nova. Até nem abri ainda, mas o que ele vai tratar? Ele vai fazer um panorama da teologia do Novo Testamento. Ele vai tratar muito das cartas de Paulo, o significado, a autoria, a origem, qual é o foco das cartas de Paulo. Vai tratar aqui sobre eleição, sobre predestinação, sobre a situação de Israel, vai falar sobre algumas tipologias também. Então, sim, é um livro belíssimo. Quem gosta também de teologia do Novo Testamento, de Antigo Testamento, é bom ficar sempre pegando autores diferentes, porque sempre tem perspectivas, pontos de vista diferentes para completarem, ok? É um livraço, irmão. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nele e pode até fazer uma resenha sobre ele. Okay? Então é isso, irmão. Terminamos aqui. Pode estar vindo algumas novidades ainda, mas não para esse mês. Vamos estar preparando algumas coisas ainda. E fique ligado que vai ter um vídeo temático das editoras e um vídeo que está vindo por aí falando sobre obras arminianas, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.